Olá, tudo bem? Obrigada pelo interesse em participar do nosso curso sobre técnicas de revisão. Antes de começarmos, vou me apresentar para que você possa ver de quem é a voz que está ouvindo. Meu nome é Alessandra Guetti, sou uma das fundadoras da New Global Translations. Também trabalho como tradutora e revisora freelance. Comecei a trabalhar com idiomas como professora de inglês e cheguei a lecionar em escolas no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. Meu primeiro contato com a tradução foi trabalhando para embaixadas no Brasil. Acabei me apaixonando pelo ofício e decidi me dedicar a esta arte em tempo integral. Ao final deste curso, vou deixar meu endereço de e-mail para quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato. Agora eu vou propor um exercício. Olha esse slide. Percebeu o erro? Isso mesmo, está amarelo e não amarelo. Muitas pessoas não percebem que tem um erro, e não tem problema, isso faz parte do processo. Acontece que muitas vezes o nosso foco está em outro lugar, como por exemplo na foto do pássaro. Então lemos o texto sem perceber que há uma letra errada. E é por isso que é tão importante aprender algumas técnicas de revisão e talvez até mesmo desenvolver um método para nos ajudar a focar e verificar as partes importantes do trabalho. Vamos ver o nosso planejamento para o curso. Vou começar falando sobre algumas definições e também sobre as etapas do processo de revisão. Em seguida, vou apenas pincelar a importância da revisão e falar sobre um aspecto ético que considero muito importante. Então, entraremos nas técnicas propriamente ditas e, por fim, a conclusão. O que é revisão? Eu fiz essa mesma pergunta para vários colegas tradutores e essas foram algumas das respostas que obtive. É o processo de releitura, consertos e adequações de um texto, onde o tradutor, revisor, poderá adaptar a ideia textual que talvez não tenha ficado clara em um primeiro momento e ou não tenha ficado correta. É o processo pelo qual tornamos o texto mais coeso e coerente, respeitando os limites de intervenção numa tradução ou mesmo em um original na língua portuguesa. É também resolver os eventuais problemas de concordância, problemas gramaticais, ortográficos e de conteúdo, sem desconfigurar o trabalho do autor ou do tradutor. É quando você faz toda a correção ortográfica, pontuação, formatação, etc., levando em conta o tipo e o gênero do texto. É a verificação de algo que já foi feito, é conferir para eliminar erros. Todas essas definições estão corretas. Revisão nada mais é do que uma releitura mais minuciosa de um texto, ou de uma tradução, no caso. Uma releitura focando em aspectos específicos, como a gramática, a pontuação, a formatação e assim por diante. Bom, já que estamos falando em definições, acho importante responder uma pergunta recorrente. Qual é a diferença entre proofreading e editing? Em português, nós usamos a palavra revisão com um sentido muito amplo, que no caso engloba tanto o processo de proofreading quanto o processo de editing. Mas vamos entender melhor o que é cada um desses processos. Editing é a revisão bilíngue, comparando o texto de partida com o texto de chegada, ou seja, o cotejo. Já o proofreading é a revisão monolíngue do trabalho, é a revisão do texto na forma como o leitor vai receber esse texto. O processo de revisão envolve muitas etapas. Dentre elas estão o cotejo e a revisão em si. Bom, o cotejo é a comparação do texto original com a tradução, ou seja, a comparação do texto de partida com o texto de chegada. Em uma editora, por exemplo, quando o editor recebe a tradução, ele a envia para um profissional que nós chamamos de preparador de texto ou copydesk. Esse profissional precisa ter um bom conhecimento tanto da língua-fonte quanto da língua-alvo, pois ele fará o cotejo da tradução, ou seja, ele vai comparar o texto na língua-fonte e a tradução, para verificar se houve omissões de trechos ou se os textos realmente correspondem. A maior preocupação na etapa do cotejo é a fluência e o estilo do texto, e não as questões gramaticais, que serão vistas nas etapas seguintes do processo de revisão. A revisão em si, ela existe diversas leituras, focando em aspectos diferentes do texto. Essas diversas leituras englobam uma leitura com foco na clareza e consistência da tradução, uma leitura com foco nas correções gramaticais e ortográficas,
Uma leitura com foco no estilo do texto, para verificar se a linguagem utilizada na tradução está apropriada ao público-alvo. Aliás, esse é um aspecto muito importante que todo revisor e tradutor precisa perguntar ao cliente assim que recebe o projeto. Pergunte qual é o público-alvo. E também uma leitura com foco na formatação e no layout. Esse é outro aspecto importante a se observar. Às vezes, o tradutor traduz todo o texto e esquece de traduzir a legenda da foto. Então, estes detalhes todos são importantes durante o processo de revisão. Certo. Agora vamos falar um pouco sobre a importância do processo de revisão. A revisão é fundamental para a realização de um bom texto. Elimina vícios de linguagem e dá clareza às ideias apresentadas. É um estágio crucial do processo tradutório, porque até mesmo o menor erro pode resultar em consequências onerosas. A revisão é importante para garantir que o texto ou a tradução apresente altos padrões de qualidade. E quanto melhor estiver o seu trabalho, mais sucesso terá na carreira. Para exemplificar a importância da tradução, coloquei este artigo que foi publicado pelo site BBC do Reino Unido. A reportagem fala sobre essa placa de sinalização que está em 2 idiomas. O escrito acima está em inglês e embaixo está em galês. Acontece que a tradução do inglês para o galês não está compatível. O responsável pela tradução simplesmente enviou o texto a ser traduzido para o tradutor, que não estava no escritório no momento. O computador enviou uma resposta automática informando a ausência do tradutor. Como o texto não foi enviado a um revisor, essa etapa da revisão foi pulada, o produto final ficou entrada proibida para veículos de carga pesada, que está em inglês, e o texto em galês diz algo como não estou no escritório no momento. O encarregado simplesmente pegou a resposta automática e enviou o texto para a etapa de produção da placa. Se ele tivesse enviado o texto a um revisor antes, ele teria evitado este problema. Acredito que este exemplo ele ilustra bem a importância da revisão. Bom, mas antes de começarmos a falar sobre as técnicas, quero colocar um aspecto ético que considero muito importante: o respeito às escolhas estilísticas do tradutor. Estou falando sobre a famosa troca dos 6 por meia dúzia. Isso mesmo. Não há necessidade de sair trocando os vocábulos e termos escolhidos pelo tradutor se eles estiverem corretos. É importante respeitar estas escolhas, mas claro que o revisor pode fazer sugestões em relação a isso. Só não é justo sair trocando palavras onde não há erro. Agora sim, vamos ver as técnicas de revisão. Técnica 1. Corrigir o erro imediatamente. É muito importante corrigir o erro na hora. Percebeu que há um erro? Pare e faça a correção. Se deixar para depois, você pode esquecer e o trabalho ser entregue com o erro. Eu sugiro que você anote esses erros para que você possa verificar se há erros similares no documento que está revisando. Técnica 2. Usar o corretor ortográfico. Lembre-se sempre de usar o corretor ortográfico. Pode ser o corretor que você tiver no seu computador, pode ser o do Word ou da Cat Tool. Essa é uma técnica muito simples e até mesmo óbvia. Assim que terminar a tradução, use o corretor. Eu sei que é muito simples, mas você ficaria surpreso ao descobrir quantas pessoas esquecem de utilizar essa ferramenta. Esse deveria ser o primeiro passo da estratégia de revisão. Terminou? Passa o corretor. Uma dica para quem costuma trabalhar online é usar o Grammarly. O Grammarly é um aplicativo de correção gramatical para o idioma inglês. Ele é muito bom. Nós deixamos o link para esse aplicativo no site da nossa agência. Está em espaço do tradutor, em caixa de ferramentas. Técnica 3. Esperar um tempo para revisar o texto. O ideal é terminar a tradução e esperar até o dia seguinte para poder revisar. Você descansa a mente e vê o texto com outros olhos. Mas para conseguir ter o tempo necessário, é preciso se organizar. Se possível, acrescente um dia ao prazo do trabalho para poder revisar o texto. Eu entendo que nem sempre isso é possível, então tente terminar a tradução e esperar pelo menos algumas horas antes de iniciar o processo de revisão.
Às vezes, quando a gente fica muitas horas em um trabalho de tradução, a nossa visão fica um pouco viciada. Então, o melhor é realmente parar e descansar antes de revisar o texto. Essa pausa ela é muito importante e até mesmo necessária, faz muita diferença. Descanse antes de revisar. Sai um pouco da frente do computador, faz uma atividade física, ou uma caminhada, uma meditação, escute uma música e aí depois você volta e realiza o processo de revisão. Deixei aqui alguns exemplos de erros que o simples uso do corretor pode ajudar a evitar, como por exemplo, aqui neste caso, a falta de espaço entre as palavras. Mas pode ser também quando você tem espaço duplo, né? O corretor muitas vezes pega isso. Ou talvez a omissão ou até a troca de letras. Técnica 4. Revisar usando um arquivo bicolunado. Bom, para fazer o cotejo, é muito bom colocar os textos em um arquivo bicolunado, porque aí você pode comparar o texto de partida com o texto de chegada. Facilita muito durante a revisão. Muitas CatTools já fazem isso para você, já pegam o texto e colocam esse texto em um arquivo bicolunado. Técnica 5. Procurar por ambiguidades no texto de chegada. Uma das leituras minuciosas precisa ser para focar e procurar por ambiguidades no texto. Outra técnica que pode ajudar é mudar a fonte do texto, que é a nossa técnica 6. Mude o tamanho, a cor e o tipo da fonte do texto. Quando a visão está viciada, isso ajuda bastante. É uma técnica bem simples, mas muito eficaz. Bom, aqui está um exemplo de um trecho em formato bicolunado. A coluna da esquerda apresenta o texto original em português e a coluna da direita traz a tradução, que no caso está em inglês. Esse outro exemplo é para ilustrar como a mudança da fonte, do tamanho e da cor podem facilitar na hora de revisar. Técnica 7. Ler o texto em voz alta. Se preferir, você pode até imprimir o texto antes. Essa é uma técnica boa para perceber cacofonias. Técnica 8. Ler o texto de trás para frente. Certo, não é palavra por palavra, né? Mas você pode começar a leitura pelo último parágrafo do texto e aí vai subindo. Ou você pode ler o texto sem seguir a ordem dos parágrafos, a ideia é a mesma. Ajuda na revisão, principalmente quando a sua mente e a sua visão estão viciadas por ter passado tanto tempo na frente desse trabalho. Técnica 9. Separe o texto em partes ou em frases individuais para realizar a revisão. Ajuda a focar em aspectos específicos a serem corrigidos e facilita a leitura minuciosa. Técnica 10 é a tradução reversa ou back translation. Mas o que é isso? Bom, eu vou dar um exemplo. Você pega um texto em português e o traduz para o inglês. Então, outro tradutor pega a sua tradução, que está em inglês, certo? E a traduz para o português, para você poder comparar essa tradução que está em português com o texto de partida. Essa é a tradução reversa. Ela ajuda na validação e garante a excelência na qualidade da tradução. Mas é um processo que demora um pouco, então a minha sugestão é que você a utilize apenas em algumas partes do texto. Eu costumo usar essa técnica em alguns parágrafos somente, para verificar a qualidade da tradução. E neste caso eu não utilizo um segundo tradutor, eu espero um tempo após ter feito a tradução, para que eu não fique viciada nas ideias, com a minha mente viciada ali, na visão, e aí então eu faço a tradução reversa eu mesma, mas só de alguns trechos e alguns parágrafos para verificar a qualidade. Técnica 11. Ler o texto focando em aspectos diferentes. Essa técnica é ótima porque ela ajuda a ter uma visão clara de tudo o que precisa ser verificado durante a revisão do trabalho. Minha sugestão é que você faça uma lista dos aspectos que considera importantes e faça uma leitura para verificar cada aspecto. Eu deixei aqui alguns exemplos de aspectos que eu considero importante. No caso, eu faço uma leitura para fazer o cotejo, depois uma segunda leitura para verificar o estilo, uma terceira leitura para verificar a ortografia, outra para verificar a gramática, verificar a terminologia, a consistência, o layout, a totalidade e precisão. Vamos continuar com mais algumas técnicas de revisão. Técnica 12.
Lembre-se de verificar pontos específicos. Coloquei aqui alguns pontos que os tradutores mais erram. Eu acho muito importante fazer uma leitura para verificar esses pontos específicos, porque costumam ter muitos erros. No caso, são os nomes próprios, os números, os títulos, notas de rodapé, tabelas, figuras, citações e até mesmo a pontuação. São apenas exemplos, você pode modificar esses pontos conforme desejar. Técnica 13. Fazer uma lista dos seus erros mais comuns. Ter uma lista com seus erros mais comuns ajuda a não cometê-los. Você pode fazer uma leitura focando neles ou usar algum software de controle de qualidade para encontrar os erros na sua lista. Outra técnica importante é ler o texto no mínimo 3 vezes. Isso mesmo, no mínimo 3 vezes, que é a nossa técnica número 14. Essas 3 leituras seriam o cotejo, depois uma leitura com foco nos aspectos a serem corrigidos e a leitura final, que é como o leitor recebe o texto. Técnica 15. Revisar em um ambiente tranquilo, sem perturbações ou barulho. A revisão exige muita concentração, então é importante revisar em um ambiente calmo e sem barulho, onde você possa se concentrar no que está fazendo. Este é um exemplo de uma lista de erros. Perceba que são palavras bem parecidas, por isso são fáceis de errar. É importante ter essa lista com as palavras que você mais confunde ou que mais erra para poder evitar cometer esses erros. Mas nada que uma boa revisão ou até mesmo um software de controle de qualidade não resolvam, não é mesmo? Técnica 16. Utilizar uma régua ou uma folha de papel para cobrir as linhas do texto. Essa técnica é para ajudar a se concentrar durante a leitura. Ela facilita a leitura e a verificação de possíveis erros. Pode ser usada em textos impressos ou no computador. Técnica 17. Utilizar um aplicativo de leitura. Essa é uma técnica bem interessante. Você coloca o texto original em um aplicativo de leitura e enquanto o computador lê o texto, você faz a comparação com a tradução. Essa técnica ajuda a perceber alguns erros que você pode ter deixado passar durante o cotejo ou até mesmo durante a primeira leitura. Vou dar um exemplo. Neste caso, eu utilizei a função Ler em voz alta do Adobe Reader. Você ativa a leitura em voz alta, o computador lê o texto, aqui no caso é o texto fonte, que está em inglês, e aí você compara com a tradução, que no caso seria em português. Técnica 18. Usar as marcações de revisão do Word. Eu gosto muito deste recurso do Word, porque você pode fazer a revisão e também deixar justificativas ou até mesmo sugestões para o tradutor. Técnica 19. Ler o texto como se fosse o leitor final. Algumas pessoas preferem ler o texto impresso, então, se quiser, você pode imprimi-lo. A ideia aqui é se colocar no papel do leitor final e verificar se consegue entender a tradução. Você percebe que é um texto traduzido? Bom, essa técnica ajuda o revisor a perceber essa fluência textual e fazer as correções necessárias. Técnica 20. Utilizar software de controle de qualidade. Bom, eu já falei antes sobre a utilização de software ou aplicativo de controle de qualidade. Eles ajudam muito. Deixei aqui alguns exemplos, como o Xbench, o QA Distiller, o Error Spy, mas tem muitos outros. Basta colocar no Google e dar uma pesquisada que você encontra vários softwares. Vai testando e encontra os que funcionam melhor para você. Vou agora apresentar alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo de correção feita utilizando as marcações de revisão do Word. Em rosa estão os comentários do revisor. É bem interessante, né? Ele já vai corrigindo. Você pode ver que está um arquivo bicolunado. No arquivo da coluna onde está a tradução, foram feitas as correções e tem os comentários do revisor nas caixinhas rosa, à direita. Essa aqui é uma tabela com símbolos que podem ser usados durante o processo de revisão. Geralmente utilizamos esses símbolos em uma revisão de um trabalho impresso. Há diversas tabelas online, você pode pesquisar e adotar uma se quiser. Bom, para terminar a apresentação, eu quero dar algumas dicas finais. Se alguma parte do texto gerar dúvida, pode ser um termo técnico, uma palavra, ou o uso de uma vírgula.
tá? Mas se gerar dúvida, procure, pesquise sempre. Não deixe passar. Procure, pesquise. Tenha sempre à mão uma lista de dicionários, glossários, gramáticas e sites de pesquisa. Pode deixar gravado nos favoritos do seu computador. Facilita bastante durante o processo de revisão. Eu também costumo ter uma apostila online com as novas regras ortográficas. E outra dica é estudar sempre. Precisamos estar sempre em dia com os idiomas de trabalho, estudando, nos aperfeiçoando, revendo e aprendendo coisas novas. É muito importante. Encontre as técnicas que funcionam para você e desenvolva o seu próprio processo de revisão. Procure outras técnicas, teste todas as técnicas que encontrar, essas que eu apresentei, outras técnicas que você encontrar, e aí decida quais as técnicas que funcionam, que você gostou de utilizar e desenvolva um método próprio. Sempre que possível, peço uma segunda opinião. Duas cabeças pensam melhor que uma. Se um colega tradutor ou revisor puder revisar seu trabalho, ajuda muito. É por isso que o networking e parcerias são tão importantes na nossa profissão. Para terminar, eu vou apresentar aqui um exemplo de um erro simples que poderia ser evitado com a utilização de algumas das técnicas de revisão que nós acabamos de ver. Por exemplo, troca de letras na palavra resultado. E finalizando o curso, eu deixo esta frase de Mário Pessoa, que eu gosto muito. Tradução é uma arte, uma pintura que pinta com outras cores nova cópia original, para que outros olhos enxerguem a mesma cena. Esse é o e-mail de contato que eu falei que ia deixar. Podem enviar dúvidas ou sugestões. E se quiserem também, podem deixar comentários no campo para comentário ao final desta página. Obrigada!